Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. O texto para a nossa meditação desta noite se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 14a. Depois, capítulo 14, nós leremos o verso 24, 31 e 33. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos, e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14a: já agora não subsistirá o teu reino. Capítulo 14, verso 24, 31 a 33. Capítulo 14, verso 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Versos 31 a 33. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto e extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue.
Disse ele: procedeste aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, porque queremos ouvir falar do Senhor neste momento. Fala conosco, ó Deus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção aos meus irmãos que aqui se encontram. Que apesar da chuva que cai, bênção do Senhor, nós possamos, ó Deus, nos concentrar na Tua palavra. E em todo local, ó Pai, que a Sua palavra for pregada nesta noite, aonde a Sua Bíblia for aberta neste Brasil em que nós vivemos, Deus, que a Sua palavra encontre terreno fértil, que a Sua palavra, Deus, encontre terreno onde possa brotar abundantemente. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que nós acabamos de ler fala de um evento que ocorreu entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus haviam se acampado em volta de Israel. Os filisteus estavam em torno de Israel, pronto para a guerra. Saul, vendo que aquele povo estava pronto para guerrear, ele, como rei de Israel, decide tomar uma decisão. E nós trataremos esta noite justamente deste tema: decisões que nós tomamos distantes do Senhor. Mas antes de adentrarmos no contexto propriamente dito, nós precisamos entender aquilo que ocorrera antes dessa batalha. Quando um povo pede um rei, o povo se aproxima de Israel, o povo de Israel se aproxima de Samuel, conversa com Samuel e fala assim: Samuel, o Senhor logo não estará mais no nosso meio, o Senhor logo não estará aqui para nos julgar, o Senhor logo não estará aqui para profetizar em nome do Senhor. E nós vemos que os seus filhos, Samuel, eles não andam segundo os seus caminhos. Então o povo de Israel, pelas circunstâncias que nós acabamos de cantar, que em nós em nada nos afligiria, o povo de Israel tem uma ideia maravilhosa. O povo de Israel chega para Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos ser como os povos que nos odeiam. Samuel, nós queremos viver assim como vivem os povos que nos odeiam. Samuel, nós queremos agir da maneira como agem os povos que nos odeiam. Samuel, nós queremos um rei. Não pensemos nós que Samuel foi pego de surpresa por este fato. Moisés, ao declamar o seu último discurso antes da entrada na terra prometida, Moisés chama o povo diante dos seus pés, olha bem para o povo e diz: certa feita vocês pedirão um rei. Moisés olha já para o povo de Israel lá atrás, com dor no seu coração, sabendo que o povo de Israel só saiu do Egito porque existia já um rei que sobre ele governava, sabendo que o povo de Israel saíra do Egito apenas porque a mão bondosa de um rei foi colocada sobre eles para que eles pudessem sair da escravidão, sabendo que eles só saíram do Egito porque um rei já ia à frente deles para governá-los em tudo o que eles precisavam. Mesmo assim, Samuel, ao escrever o seu último discurso, ao escrever o seu último discurso, diz: vocês, povo de Israel, apesar de tudo que Deus tem feito por vocês, ainda um dia vocês pedirão um rei. E é nesse contexto que nós nos encontramos agora. O povo então chega a Samuel, fala dos seus filhos e fala assim: Samuel, nós queremos um rei.
Eu fico a imaginar todos os juízes e profetas que passaram desde a época em que o povo saiu de Israel até chegar a Samuel, aquele povo que saiu do Egito. Eu fico a imaginar que todos esses profetas e todos esses juízes sempre pensavam em suas mentes: quando será que este povo pedirá um juiz? Chegada esta hora, então, o povo diante de Samuel diz: nós queremos um rei que governe sobre nós. Samuel não gosta dessa palavra. Samuel não fica feliz com essa conversa. Samuel não fica tão atento com graça e felicidade ao diálogo que eles estão tendo. Samuel se entristece com isso. Quando o povo pede um rei, Samuel se dirige a Deus. Ele fala assim: Deus, nós precisamos conversar. Deus diz: me diga, Samuel, o que aflige o seu coração? Samuel diz: olha, Deus, apesar de ser juiz sobre este povo, apesar de tudo que o Senhor tem feito para este povo me rejeitou. E aqui então, meus amados irmãos, há uma frase que eu a julgo como triste, como todas as outras frases tristes nós temos na Bíblia. Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, não se preocupe, não foi a você que eles rejeitaram. Samuel, eles rejeitaram a mim. Frases tristes que nós já ouvimos, nós já lemos em nossas Bíblias. Frases tristes quando Deus diz assim: Adão, onde você está? Quando Deus olha para Caim e diz: Caim, onde está o seu irmão? Nestes mesmos termos, Deus olha para Samuel e diz: Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Samuel então vai ao povo e diz: é um rei que vocês querem. Saibam então que se vocês querem um rei irá pedir as suas colheitas, o rei irá pedir daquilo que é bom que vocês plantaram para satisfazer o seu exército, o rei irá pedir das suas mulheres para que sejam cozinheiras, para que façam pães, para que cuidem de todos. É isso que vocês querem? O povo diz: sim, é isso que nós queremos. Nestes termos, então, Deus chama Samuel e Deus unge, Deus derrama, Deus traz o seu óleo sobre a cabeça de Saul e coloca Saul como rei de Israel. Saul é colocado como rei de Israel. Saul, após ser posto como rei de Israel, tem uma batalha logo no início do seu reinado. A história ela é longa, mas nós vamos entendê-la toda para nós chegarmos ao nosso contexto. Saul então faz a primeira batalha e vence Anaás. E Saul, quando vence Anaás, acha que está tudo bem. Saul, quando vence Anaás, acha que não precisa mais de tantas coisas. Então pega e manda o povo embora e fica com um exército pequeno para que ele possa marchar contra os filisteus. E aqui nós entramos no contexto da mensagem de hoje. Saul, no segundo ano do seu reinado, diz a Bíblia, escolhe para si 3.000 homens. Ele despede o resto dos homens após a batalha para sua casa e fica apenas com estes. 2.000 homens ficam com Saul e 1.000 homens ficam com Jonatas. O verso 3 que nós lemos diz que Jonatas derrota uma guarnição dos filisteus. O verso 4 diz que esse ato que Jonatas pratica torna Israel odioso aos outros povos. O verso 5 diz que então, por causa deste ato, os filisteus reúnem mais de 30.000 carros, 6.000 cavaleiros como a areia do mar. E lembre-se, Saul tem apenas 2.000 homens, porque depois que ele venceu a primeira batalha, não sei o que ele imaginou, ele falou assim: vocês podem ir para casa, que nós damos conta disso daqui. Depois disso, diz-nos o verso 6,
que os homens que ficaram com Saul para a batalha ficaram com medo. Diz que eles se esconderam em cavernas, buracos, penhascos, túmulos e cisternas. No verso 7 ainda diz que aqueles que permaneceram com Saul se encheram de medo. Vejam vocês então a situação em que Saul se encontra agora. Saul precisa sair para guerrear, Saul precisa sair para lutar. O povo de Israel sabe que existe mais de 30 mil homens, sabe que existe mais de 6 mil carros postados para a batalha. Saul entra em desespero. Saul, levado pelas circunstâncias, toma uma decisão distante de Deus. E não se preocupem vocês, porque nós temos muito de Saul em nossos corações. Não se preocupem vocês, porque levados pelas circunstâncias, nós temos muito de Saul em nossos corações. Saul, então, tomado pelas circunstâncias, decide, distante de Deus, tomar uma decisão. E qual é a decisão que Saul toma? Saul diz assim: como Deus não ouve a minha oração, como Deus não se apressa a me responder agora que eu irei para a batalha, como Deus não vem logo ao meu encontro para me salvar na batalha que agora eu terei, como Deus parece que não me ouve, eu farei um sacrifício ao Senhor. Ele diz aos seus homens: tragam-me o holocausto, porque eu vou sacrificar ao Senhor. Acontece que sacrifícios só poderiam ser feitos por sacerdotes. Saul imagina que pode ser rei, Saul imagina que pode ser profeta, Saul imagina que pode ser sacerdote. E nós temos muito de Saul em nossos corações. Saul então toma essa decisão. Saul oferece sacrifício. E a Bíblia diz que logo após, para e passo a Saul ter oferecido sacrifício, Samuel chega. Para e passo Saul ter tomado uma decisão distante do Senhor, o Senhor chega. No lufa-lufa espiritual que envolvia o coração de Saul, a ansiedade que transbordava de seu coração, vendo as circunstâncias que o cercavam, Saul disse: eu tenho que tomar uma decisão. E Saul toma uma decisão, mas ele toma uma decisão distante do Senhor. E muitas vezes em nossos lares, muitas vezes em nossos casamentos, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes em nossos relacionamentos, nós queremos tomar decisões ansiosas, porque não queremos esperar a mão do nosso bom Deus estar sobre nós para nos dizer o que nós devemos fazer. Samuel tinha dito a Saul: quando você chegar em Gilgal, Saul, espere por mim por 7 dias, que logo lá eu estarei com você. E a Bíblia diz que Samuel não chegava. Por isso Saul resolveu tomar uma decisão. Meus amados irmãos, quais são as consequências das decisões que nós tomamos distante do Senhor? As decisões que nós tomamos distantes do Senhor geram consequências. As decisões que nós tomamos distante do Senhor trazem a nós prejuízos. As decisões que nós tomamos distante do Senhor acarretam a nós situações que são prejudiciais às nossas vidas. As decisões que nós tomamos distante do Senhor trazem consequências imediatas. E a primeira consequência, com a decisão que nós tomamos diante do Senhor, distante do Senhor, é a demonstração do nosso caráter inocente, nefasto, nocivo, maléfico,
que temos diante dos homens e temos diante do Senhor. Quando nós tomamos decisões distantes do Senhor, nós estamos dizendo que o Senhor não reina sobre a nossa vida. Quando nós tomamos decisões distantes do Senhor, nós estamos dizendo que nós conseguimos fazer aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos, sem depender do Senhor. Em primeiro lugar, quando nós tomamos decisões distantes do Senhor, nós nos tomamos tolos diante do Senhor. Acompanhe comigo o que Samuel vai dizer. Veja no verso 13, Saul toma a decisão, Saul pratica o ato que ele achava perfeito. Logo após a prática do ato, Samuel chega, e veja que eles já não conversam sobre nada. Quando Samuel chega para conversar com Saul, Samuel chega diante de Saul, olha para ele, ele não diz: bom dia, como você vai? Está tudo bem? E daí, Samuel, como vai a batalha? Você está preparado? Então, Saul, você já fez, chamou todos os homens. Então, Samuel, você trouxe o cordeiro para que nós sacrifiquemos? Não, quando Saul chega diante de Samuel, a primeira coisa que ele pergunta é: o que foi que você fez, Saul? O Senhor te deu a vitória contra Naás. Quando você precisou do Senhor, o Senhor estava presente. Quando você precisou do Senhor, o Senhor estava na sua casa. Quando você precisou do Senhor, o Senhor estava contigo. Mas agora que tudo vai bem, mas agora que você precisa tomar uma decisão, que eu disse para você apenas para esperar, porque eu ia estar contigo, você resolve tomar uma decisão sozinho. Então eu, Deus, preciso perguntar a vocês: o que foi que vocês fizeram? Saul cheio de desculpas, e nós somos cheios de desculpas. Saul cheio de desculpas olha para Samuel e fala assim: olha, Samuel, o povo já começava a ir embora. Aí os meus generais já estavam me cobrando. Eu precisava ir à guerra. Vejam, eu fui levado pelas circunstâncias. Você entende isso, Samuel? Samuel diz: não. Não adianta chegarmos perante de Deus e argumentarmos que as circunstâncias nos levaram a tomar uma decisão ou outra. Não adianta chegarmos diante de Deus com argumentos fracos como este. Ah, Deus, o Senhor não vinha, o Senhor não respondia a minha oração. O povo já começava a se espalhar. Vejam, eles são 30 mil carros, 6 mil homens. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso lutar. Eu tenho que tomar uma atitude. E entendam vocês, nós não tomamos só essas atitudes lá nos nossos lares ou no nosso trabalho. Nós tomamos essas atitudes na igreja também. Nós somos ansiosos. Nós queremos que as coisas se resolvam, como se Deus não estivesse no controle de tudo. Como se não fosse Deus que tivesse nos trazido esta noite. Como se não fosse Deus que estivesse nos dando tudo que nós temos. Não, nós queremos agir porque nós achamos que as coisas estão erradas. Nós queremos ir à frente porque nós vemos coisas erradas conforme o nosso entendimento e achamos que Deus está distante e Ele não pode resolver nada. Sendo que somente Deus pode resolver todas as nossas coisas em nossas vidas. Sendo que somente Deus pode dar alento aos nossos corações. Mas nós queremos agir conforme a nossa vontade. Nós queremos tomar decisões distante de Deus. Então Deus olha para nós e diz assim: tolo, o que foi que vocês fizeram? Vocês conhecem muito bem os Salmos. O Salmo 14, ele vai dizer o quê? Que diz o tolo em seu coração: não há Deus. Samuel diz: você fez uma loucura, você fez uma tolice. Saiba, Saul, que aqueles que agem desta maneira querem dizer que não há Deus.
Portanto, em primeiro lugar, as decisões que nós tomamos distante do Senhor traz como sequência imediata a demonstração do nosso caráter nefasto, inocente, nocivo, maléfico que temos diante de Deus e diante dos homens. Mas não só isso. Quando nós tomamos decisões distante de Deus, nós afastamos as bênçãos de Deus. Quando nós tomamos decisões distante de Deus, nós afastamos as bênçãos de Deus. Acompanhe comigo lá o verso 13b e 14. Diz assim a palavra do Senhor: pois teria agora, Saul, confirmado o Senhor o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Eu o coloquei como rei sobre Israel. Eu coloquei a disposição de Israel aos seus pés. Quando nós dizemos eu coloquei, entendam que Saul foi escolhido pelos homens. Lembra da conversa? Por isso esse contexto todo. Os homens chegam para Samuel e diz: dá-nos um rei. Então é confirmado esse reinado, porém Saul toma uma decisão distante do Senhor e, como consequência, as bênçãos que estavam preparadas ficam afastadas. Ele era rei, o seu filho seria o próximo rei. A sua geração seria escrita como rei de Israel. Mas hoje Israel, quando quer falar de um rei, fala de Davi. Não fala de Saul. As decisões que nós tomamos distante do Senhor afastam as bênçãos do Senhor. Está escrito: pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você quis tomar uma decisão longe de mim, agora o seu reino não subsistirá mais. Nós temos exemplos na Bíblia de outras decisões feitas por homens em um momento distante do Senhor. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Tome uma decisão para onde você quer ir, meu sobrinho. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. Eu vejo que essas campinas são melhores. Eu vejo que elas são melhores do que essas aqui. Eu quero ir para lá. Tome a decisão distante do Senhor e afaste as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Moisés e as águas de Meribá. Em vez de falar, Moisés bateu e bateu. Deuteronômio 34, verso 1 nos diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jacó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que juramento prometia a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Uma decisão tomada distante do Senhor. Ó Deus, o povo reclama que não tem água, o que eu vou fazer? Nós tiramos ele do Egito, vão morrer todos aqui. Não se preocupe, Moisés, vai e fale a pedra, e dela sairá água, e todo o povo ficará tranquilo. Moisés pega o bordão, vai até a pedra, chama o povo: é o que vocês querem, está aqui, ó, e bate 2 vezes na pedra. Decisões tomadas distante do Senhor. Olha para a terra, Moisés, mas nela você não vai entrar. As decisões que nós tomamos distante do Senhor afastam as bênçãos do Senhor. Em último lugar, meus amados irmãos, e de suma importância, as decisões tomadas distante de Deus, distante do Senhor, guardem isso, trazem desgraça ao povo de Deus.
as decisões que nós tomamos distante do Senhor trazem desgraça ao povo de Deus. Nós lemos lá no verso 14, acompanhe comigo lá, capítulo 14, verso 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de formar pão. Disto, no verso 33 agora, disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Saul estava indo para a batalha, Saul estava indo a guerrear, Jonatas havia atacado a guarnição, Saul estava indo, e Saul tem uma ideia maravilhosa. Saul toma uma decisão distante do Senhor. Saul diz assim: nós vamos à guerra, mas nós não vamos comer nada. Nós vamos para a batalha, mas nenhum pão entrará na sua boca. Eles vão então para a batalha, eles guerreiam, vencem, mas eles estão famintos. E do despojo que resta dessa batalha, eles pegam os bois, pegam os carneiros, os matam e comem com sangue, sendo que sangue é vida. E quando lido o livro de Levíticos, Deus diz: você matará o animal, tirará dele todo o sangue, porque pertence ao Senhor, porque é vida, e o resto você comerá. Saul tem mais uma decisão distante do Senhor. Ele diz: olha, do jeito que as coisas estão, eu preciso tomar uma decisão. Ninguém vai comer antes de guerrear. O povo vai para a guerra, o povo vence. Após vencer, matam os animais, e com a fome que estão, eles comem os animais com sangue. O soldado volta para Saul e diz: o povo peca por causa da decisão que você tomou. Uma decisão longe do Senhor. As decisões que nós tomamos longe do Senhor trazem desgraça ao povo de Deus. Vamos à batalha, Moisés. Vamos à batalha, Josué. Vamos lá vencer. Nós acabamos de destruir Jericó. Continuemos a nossa conquista. Eles avançam e perdem. Mas por que nós perdemos? Porque Acã resolveu tomar uma decisão distante do Senhor. Ao tomar a decisão distante do Senhor, Israel perece. Ao tomar a decisão distante do Senhor, Acã traz desgraça ao povo do Senhor. Juízes, capítulo 7, verso 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Nós precisamos tomar cuidado com as decisões que nós tomamos, pois se distantes do Senhor podem trazer desgraça ao povo de Deus. Nós vimos então que as decisões que nós tomamos distante do Senhor demonstram o nosso caráter. As decisões que nós tomamos distante do Senhor afastam as bênçãos do Senhor. As decisões que nós tomamos distante do Senhor trazem desgraça ao povo de Deus. Algumas aplicações práticas para isso que nós aprendemos hoje. Em primeiro lugar, nós devemos tomar decisões no Senhor para não sermos achados como tolos, nécios e corruptos diante do Senhor. Nós precisamos tomar decisões diante do Senhor e não distante do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos cuidar para tomarmos decisões no Senhor, para alcançarmos misericórdia no Senhor. Nós queremos as suas bênçãos, ó Deus. Ser conosco.
que a sua misericórdia se renove a cada manhã. Ser propício a nós, pecadores, que as decisões que eu tomar sejam vindas do teu santo trono, ó Deus, porque eu quero estar diante do teu trono de graça. Eu quero o seu cuidado para mim, eu quero o seu cuidado para a minha família, eu quero o seu cuidado para a minha igreja. Eu quero que nós avancemos como um só. Eu quero tomar decisões no Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se quiserdes e eu me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Em terceiro e último lugar, devemos cuidar para tomarmos decisões no Senhor, para assim sermos bênçãos no meio do povo do Senhor. As decisões que nós tomamos no meio do povo de Deus é a pergunta que nós temos que fazer, porque, como dito, temos muito de Saul em nós. As decisões que nós tomamos no meio do povo de Deus destroem pessoas. As decisões que nós tomamos no meio do povo de Deus maculam a honra das pessoas. É uma pergunta. As decisões que nós tomamos no meio do povo de Deus assassinam as reputações das pessoas. É assim que nós agimos diante do povo de Deus quando precisamos tomar decisões? Ou será que as decisões que nós tomamos no meio do povo de Deus trazem restauração para o povo de Deus? Todos batizados em um só Espírito, todos em um só corpo. Ou as decisões que tomamos no meio do povo de Deus trazem reconciliação para o povo de Deus? Você é meu irmão, e se eu não te amar, você que é visível, como eu posso dizer que eu amo ao Deus que é invisível? Será que as decisões que nós tomamos no meio do povo de Deus trazem reconciliação para o povo de Deus? Por fim, as decisões que tomamos no meio do povo de Deus trazem esperança no meio do povo de Deus. Que as nossas decisões, meu amado irmão e minha amada irmã, sejam tomadas diante de Deus. Que as nossas decisões, meu amado irmão e minha amada irmã, sejam tomados aos pés de Deus. Que as nossas decisões, meu amado irmão e minha amada irmã, sejam tomadas diante do trono da graça de Deus. Aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A Ele toda a honra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Louvado seja o seu nome, ó Deus, porque a sua palavra é viva e eficaz. Louvado seja o seu nome, ó Deus, porque a sua palavra traz transformação. Louvado seja o seu nome, porque a sua palavra traz restauração. Louvado seja o seu nome, porque a sua palavra traz esperança, Pai amado. Perdoa-nos por aquilo de Saul que existe em nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que não sejamos achados como tolos na tua presença, mas que quando questionados sobre nós seja a mesma resposta que o Senhor deste a Satanás: viste o meu servo Jó? Que assim sejamos na tua presença. Louvores, honras, glórias somente a ti, Deus, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, até o dia em que nos encontraremos juntos com o Senhor para celebrarmos aquela ceia que o Senhor prometeu a nós. É assim que nós oramos, agradecidos pela sua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor.